Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, mais uma vez, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Hoje temos um Evangelho muito bonito em que Jesus se revela às pessoas como verdadeiramente sendo o Filho de Deus que havia sido anunciado pelos profetas, de forma especial pelo profeta Isaías. Jesus estava em uma sinagoga em um dia de sábado, como era seu costume, e como também era costume na sinagoga, deram a ele um livro para que fizesse a leitura da profecia. Era o livro de Isaías, que mencionava a profecia a respeito daquele que seria o Filho de Deus, que estava consagrado pelo Espírito Santo, que era conduzido e enviado por este mesmo Espírito para anunciar a libertação, a cura, anunciar o ano da graça de Deus a todas as pessoas e diversos outros pontos que fariam com que reconhecessem e percebessem quem era o Filho de Deus, o enviado. E é surpreendente porque quando Jesus termina de fazer essa leitura, ele começa a declarar às pessoas: hoje se cumpriu esta profecia, hoje se cumpriu esta escritura. E as pessoas começaram a duvidar de Jesus e não compreender exatamente do que ele estava falando, porque percebiam sim que ele se apresentava como aquele personagem do qual o profeta Isaías falava na Escritura, mas eles se questionavam: esse não é o filho de José? Como que ele está falando que ele é o Filho de Deus, que ele é o enviado, que ele é o consagrado no Espírito? E começaram a entender que Jesus estava blasfemando. Mas Jesus, para poder explicar e tentar fazer com que eles compreendessem esta boa notícia, se utiliza de alguns exemplos dos profetas Elias e Eliseu, mas mesmo assim eles não são capazes de ter um coração aberto para receber e entender o Cristo como verdadeiramente aquele de quem fora profetizado em Isaías, em todas as outras leis e em todos os outros profetas, como sendo verdadeiramente um Filho de Deus. E Jesus, portanto, é expulso da cidade, é levado por eles até o alto do monte, onde a cidade estava construída, e tinham a intenção de atirá-lo abaixo, desta forma condenando-o à morte por blasfêmia. Mas a atitude de Jesus não é de se deixar intimidar. A atitude de Jesus é daquele que assume a sua missão e se mantém com perseverança naquela missão, mesmo tendo que escapar de uma situação de dificuldade, de quase morte. E aí dizia o Evangelho que Jesus passa por entre as pessoas e segue o seu caminho. Quer dizer, continua a sua missão. Jesus sabia qual era a sua missão, estava convicto dela, estava convicto a respeito de quem ele era e daquilo que ele deveria fazer. Por isso ele não teme anunciar e por isso ele não teme continuar a sua missão, mesmo sob o perigo e o risco de ser assassinado. Este sinal de Jesus é sem dúvida nenhuma muito tocante para todos nós que devemos também assumir a nossa missão. Devemos assumir o nosso papel de discípulos de Jesus e devemos assumir a nossa fé e não desistir dela jamais, mesmo quando a nossa fé nos coloca em situações de dificuldade, de falta de compreensão e até em momentos de perseguição, não desistir jamais, mas continuar o nosso caminho, continuar fazendo a vontade de Deus, continuar assumindo o nosso papel que nós temos em nossa vida de fé. Peçamos ao Senhor que nos conceda pela força e pela graça do mesmo Espírito que o conduziu, que sejamos nós também assim conduzidos com força e perseverança. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.